Vamos gravar. Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por esse tempo que o Senhor reserva nas nossas vidas para que a gente possa entrar numa profundidade ainda maior da tua revelação. Pai, nós sabemos que a palavra, ela está disponível a todos. Mas como é maravilhoso quando nós permitimos que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração de acordo com o tempo e o momento que nós estamos vivendo. E nessa noite eu quero colocar cada um que está aqui diante do teu altar e te pedir, ó Pai, que primeiro cesse toda ansiedade, toda agitação, que a nossa mente agora, Pai, possa ser levada cativa ao teu altar de adoração, para que através desse tempo que vamos passar juntos aqui em comunhão, nós possamos receber de ti, Pai, a revelação individual daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra é a mesma, eu sou única como pessoa, o Senhor é o nosso único Deus, o Espírito é único, mas eu sei, Pai, que dentro dessa unicidade o Senhor se manifesta de uma forma extremamente criativa e multiforme. Então, que a revelação, Pai, possa atender a necessidade de cada um aqui e que possamos sair daqui dessa noite fortalecidos, convictos daquilo que o Senhor tem nos proporcionado, da maneira como o Senhor tem nos permitido viver, mas mais do que isso, Senhor, renovados na certeza de que os teus propósitos estão sendo alinhados nas nossas vidas, porque é dessa forma que nós cumprimos o nosso destino profético. Nos abençoe, Pai, e que seja uma noite de experiências contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, é tão lindo, porque assim, olha, Deus, ele começou a ministrar no meu coração já há alguns dias sobre essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, que faz parte de um princípio extremamente importante que a gente está trabalhando, que é sobre fidelidade e lealdade, ok? Então, a gente vem trabalhando sobre essa questão. Fidelidade é um princípio, então não adianta você querer viver uma vida sobrenatural, não adianta você querer viver algo extraordinário, se você não cumprir um princípio básico com Deus. E qual é esse princípio? Um dos princípios básicos que você precisa cumprir para com Deus é a fidelidade. Você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel a Deus. E essa semana Deus me deu uma revelação, né? Porque nós estávamos trabalhando, um dos dias Deus falou que era para eu trabalhar sobre o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito. E Deus falou muito forte comigo sobre a questão da paciência. Para mim, acho que foi o fruto que mais falou comigo, né, Cibele? Por quê? Porque a cada tempo Deus vai trabalhar de uma forma mais profunda conosco. E talvez nesse momento que eu estou vivendo, ok? A característica que mais falou comigo foi justamente a paciência. E Deus me deu uma revelação muito forte. Ele trouxe muito claro que a paciência é a nossa disposição em nos mantermos fiéis à visão que Deus nos deu. Ontem, eu e a Thaís, a gente tem um momento terapia, né? As nossas noites, assim, a gente marca terapia, a gente faz terapia em grupo. Eu e ela, a gente fica mandando reels uma para outra. Ah, gente do céu, você tem que ter. Se você não tem um amigo, uma amiga para mandar reels retardado para você, eu quero te dizer que você está perdendo tempo na sua vida. Tenha uma. Eu vou incluir isso na minha fala, né? Tenha um amigo tão próximo que tenha coragem de falar para você que você está com mau hálito. Então, todos nós precisamos disso, ok? Porque é só um amigo muito próximo, só uma pessoa que, né, tipo, tem intimidade para falar assim, ó, toma um Trident aqui, chupa um house, né, porque é para dar uma aliviada. Então, todo mundo precisa de um amigo que tenha coragem de falar que você tá com mau hálito. Mas você também precisa incluir na tua lista um amigo, uma amiga que te mande reels 10 horas da noite para você dar uma risada retardada, porque a gente precisa desopilar. Só que ontem, chupa bala house. De preferência aquele preto, né, Rafa? Que sai queimando até a terceira geração. Só que ontem foi tão interessante, porque, na verdade, na semana passada, quando a gente esteve lá em Ponta Grossa, a gente teve um momento de café, eu e a Thaís, foi um discipulado aquele momento, né? A gente sabe,
Eu acho que isso é uma das coisas mais extraordinárias da minha relação com a Thaís e com alguns aqui, com a Renata também é assim, né? São as pessoas que eu acabo convivendo um pouco mais, né? E tenho até um pouquinho mais de intimidade. É saber separar o momento amiga do momento discipuladora e discípula, né? A Thaís, ela tem essa característica, ela desenvolveu essa característica. Ela sabe respeitar o momento onde nós somos amigas, e aí a gente é amiga, né? De pegar no pé uma da outra, de brincar e de encher o saco, inclusive. Mas ela sabe o momento do discipulado e a gente saiu para tomar um café juntas e foi um momento de discipulado. E Deus trouxe uma direção para mim e eu falei algo para ela, né? Sobre algumas situações e eu falei, Thaís, eu vou dizer uma coisa para você que veio muito forte no meu coração. Sobre X situação, eu não vou tomar nenhum posicionamento até o México. Tá? Falei isso para ela. Depois, eu vou pegar o dia aqui, vocês vão entender, gente, que eu vou chegar lá no que eu quero trabalhar com vocês hoje ainda. Depois, eu estava lá em Ponta Grossa, no 13º dia, Deus trouxe o direcionamento lá de Neemias. Lembra de Neemias, gente? Lembra de Neemias? Para Deus não existe deucidência. A agenda de Deus é perfeita e você precisa estar preparado para se submeter a essa agenda. Fui lá contar os dias. Quantos dias Neemias levou para reconstruir o muro? 52. Lembra? E eu falei para vocês, gente, anotem essa data, porque algo na tua vida, coloca isso diante de Deus. Por isso que eu falo, vocês precisam participar das lives. Quem não está participando da live está fora da visão. Eu falei, anota na tua agenda, coloca diante de Deus qual é o propósito da tua vida que precisa ser reconstruído. Porque Deus vai fazer esse processo na tua vida em 52 dias. Eu fui contar. E que dia que deu? Do dia 5 de agosto, 52 dias. Deu exatamente o dia que começa a conferência no México. Dia 26 de setembro. Ok? Aí, como se não bastasse, ontem eu tô lá nessas trocas de Reels retardado com a Thaís, e aí de vez em quando não aparecem uns Reels assim, ai, espere um momento e tire um print. Não aparece de vez em quando? Mensagem, tira o print. Aí eu printei e mandei o Reels para ela printar. O meu print apareceu assim: não importa quanto tempo demore, se estiver nos planos de Deus, vai acontecer. Confie no agir de Deus. Amém? Mandei o Reels e mandei para ela. Ela me manda, Flávia, saiu exatamente essa mesma mensagem para mim e mandou o print dela para mim. Então, por que eu estou falando isso com vocês hoje, gente? Porque dentro desse processo que nós estamos trabalhando de fidelidade, de lealdade, essa característica do fruto do Espírito, que é a paciência, é o que vai fazer com que você não rompa esse princípio de fidelidade para com Deus. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes? A nossa pressa, a nossa necessidade de viver a promessa de Deus ou de receber um milagre nos leva a negociar a visão que Deus colocou sobre as nossas vidas. Aí lembra que o João brinca das meninas que receberam a promessa para casar com o príncipe e acaba ouvindo lá, né? Pocotó, pocotó, pocotó do cavalo. Oh, meu príncipe está chegando. Mas na pressa acaba casando com o cavalo ao invés de casar com o príncipe. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês porque eu quero mostrar para vocês que existem algumas etapas que a gente vai viver nas nossas vidas para que esse princípio ele seja fortemente estabelecido, gente. Que entendam uma coisa. Você está sendo provado para que lá na frente
o muito que Deus vai colocar na tua vida, você não entregue aquilo de mão beijada para Satanás. Hoje eu falei, né, na live, que infelizmente algumas pessoas ainda estão escravizadas pelo dinheiro. E dinheiro é algo tão sério nas nossas vidas que, quando a gente olha para os evangelhos, foi o único Deus que Jesus se referiu. Ele não se referiu a mais nenhum outro Deus. O único Deus que ele compara Deus com esse outro Deus é o dinheiro. Porque ele diz, não se pode servir a dois deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E muitas vezes você vai parar para você analisar e você vai perceber que você não esperou o tempo certo para viver as promessas de Deus na sua vida. E você faz isso quebrando princípios. Então, primeiro ponto, vamos rever Neemias. A gente vai analisar algumas coisas, eu não vou me aprofundar em Neemias, porque eu quero me aprofundar num outro personagem bíblico, mas eu quero só relembrar Neemias. Vou dar uma colher de chá, né, para quem não estava na live. O que aconteceu com Neemias, gente? E é isso que você precisa entender. A condição física, a condição material não determina a tua identidade. E esse é um ponto que a gente tem batido muito aqui na companhia de Daniel. O teu exterior não pode determinar o teu interior. Então, nós estamos fazendo o jejum de Daniel e estamos estudando o livro de Daniel. E a gente entendeu que Daniel, mesmo numa condição de escravo, ele nunca se viu como escravo, ele nunca se comportou como um escravo. E o fato dele não se ver como escravo e dele não se comportar como escravo, levou ele a se tornar o quê? O segundo homem mais importante da Babilônia. E isso não aconteceu porque Nabucodonosor gostou dele. Porque passou Nabucodonosor, passou Belsazar, passou Ciro, passou Dário, e ele continuou o quê? Sendo o segundo homem mais influente da Babilônia. Os reis não determinaram quem era Daniel. A condição externa dele de escravo, de servo, não determinou quem ele era. Isso é identidade. Só que a tua identidade, ela está baseada no cumprimento de princípios. Então, se a gente for olhar Daniel, a gente vai ver que ele não negociou nenhum princípio. E um dos princípios que ele não negociou foi a fidelidade dele junto a Deus. Ok? Depois a gente vai ver Neemias. E Neemias, gente, é o mesmo caso. Neemias era escravo. Não é porque ele não estava lá no lerê do chicote, que ele não era escravo. Ele era copeiro do rei. E ele tinha que fazer exatamente tudo que o rei... Ele era... A posição de Neemias era uma posição tão importante, vamos dizer assim. Não sei se vocês sabem, mas o copeiro naquela época era o que experimentava todas as comidas e bebidas antes do rei consumir. Porque qual que era uma das formas do rei ser morto? A mais usual, por envenenamento. Então, olha onde Neemias se colocou. O homem que provava da bebida e da comida de Ataxerxes para que não fosse morto. Só que isso fez com que ele desenvolvesse uma intimidade com o rei. E Neemias também é outra pessoa que nunca se comportou como um escravo. Ele nunca permitiu que a condição dele o tornasse um escravo. Ok, Adriana Borges? Então, não é o exterior não pode mandar em quem eu sou. Não pode determinar quem eu sou. E aí o que acontece? Deu som da terra. Jerusalém estava destruída. E ele vê. Eu quero te fazer uma pergunta, antes da gente avançar. Deus está sondando a terra, queridos. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Os absurdos, os mandos e desmandos. Vocês estão vendo, gente. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Então, não se engane. Deus está sondando a terra.
Deus está à procura de homens e de mulheres que são incorruptíveis. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deus está sondando a terra. Quando ele olha para você, ele vê em você um espírito de Daniel? Ele vê em você um espírito de José? Ele vê em você um espírito de Neemias? Ou seja, ele vê em você uma pessoa que não se deixa ser levada ou ser contaminada pela situação externa, pelas dificuldades, pelas limitações. Ele olha para você e ele reconhece em você alguém que está com o coração em chamas pelo reino dele. Porque Deus está em busca de Neemias, Daniéis, Josés, Déboras, Anas, Marias. Deus está em busca dessas pessoas e Deus está pronto para derramar. Só que você precisa se perguntar, e não é para Deus que você pergunta, você precisa se perguntar para você, se você está pronto, alinhado para receber um chamado dessa dimensão. E saber que num chamado dessa dimensão, o seu coração é incorruptível. Não importa o que acontecer do lado de fora, você vai continuar fiel a Deus. Então, eu vou deixar vocês com essa pergunta. E vou pedir 1 minuto, porque senão nós vamos cair, porque eu esqueci da bateria do computador e tá lá embaixo. Então, enquanto vocês ficam refletindo aí, pergunta para Deus. Então, vamos lá. Neemias foi impulsionado por Deus, Deus sondou a terra, viu no coração de Neemias uma disposição. Para ele fazer o quê? Para que, junto com outros homens, ele pudesse estar à frente da reconstrução dos muros de Jerusalém. Depois, se vocês forem ler lá o livro de Neemias também é para preguiçoso, tem poucos capítulos. Dá para vocês lerem ali, dá para vocês estudarem. Vocês vão entender o seguinte, gente, que uma das características do fruto do Espírito Neemias tinha, que era justamente a questão da paciência. E ele entendeu que algumas coisas ele não poderia revelar para as pessoas até que tudo estivesse alinhado. E ele manteve a estratégia que Deus entregou para ele resguardada por um tempo. E isso eu falei na live também, não vou entrar aqui, depois vocês entram lá na live e assistem. Que existe o porquê de nós não compartilharmos algumas coisas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que dentro desse processo da fidelidade e da lealdade, gente, existe o tempo certo para todas as coisas. E muitas vezes, quando nós recebemos uma direção profética, quando nós recebemos uma palavra profética, quando da parte de Deus é liberado algo sobre as nossas vidas, você precisa entender que, embora você tenha aquele direcionamento, não necessariamente aquilo é para o momento presente. Às vezes o que Deus está fazendo é confirmando algo no seu coração para que você comece a se preparar, para que você comece a gerar no teu espírito a concretização daquilo.
Só que tem muita gente que atropela o processo. Ou ainda existem aquelas pessoas que ficam esperando. O bonde já passou faz tempo e continuam ainda à espera do cumprimento da promessa. Então, compreender esse processo, compreender esse momento certo, é uma das características que te põe alinhado com essa questão da paciência. Porque a paciência também não é procrastinar. A paciência é saber o momento certo de agir, o momento certo de fazer as coisas. Se a gente pega uma fruta, por exemplo, eu fui até estudar isso, achei super interessante, isso não sabia, daí eu tive que mandar mensagem pro João, falei, é isso mesmo? Ele falou, vocês sabiam que tem algumas frutas, alguns tipos de frutas, que se elas forem colhidas muito verde, muito antes do tempo, ela não amadurece? Ela apodrece, ela sai de uma dimensão e já pula para outra. Ela não fica boa, ela não vai ficar boa nunca. Ok? Por quê? Porque foi arrancada da árvore antes do tempo. Só que uma fruta, quando ela é arrancada, quando ela ainda não está madura, quem aqui já comeu caqui verde? A Cibele, eu vi até a cara da Cibele. Caju verde. Caju maduro já amarra a boca. Imagina verde. Banana verde. Eu também. Já comi os 3. O que acontece se você der uma mordida no caju que está verde? Depois adianta você colocar aquele pedaço lá, embalar, ele vai amadurecer? Não. O que acontece se você... O que acontece se você comer uma banana verde? Depois você cortar um pedaço, vai resolver? Não. Então, existe um processo, né, popularmente chamado de injúria, que é o quê? Quando a planta é arrancada muito verde do pé. E esse amargor, esse amarrar a boca, é o que você precisa entender que acontece com você na sua vida espiritual, quando você tenta antecipar um projeto, uma promessa de Deus na sua vida. Vai amarrar a boca. Por quê? Porque ainda não estava pronto. Só que existe uma contrapartida, que é o quê? Quando você deixa para muito depois. Se você não come a fruta no tempo certo, quem aqui já comeu banana podre? Ah, eu já tive essa experiência. De acreditar que a banana estava boa, dar aquela mordida, né? Aquele gosto de passada. E o cheiro de banana quando apodrece, gente? Pelo amor de Deus. Então, nenhum extremo é bom nas nossas vidas. Nem esperar demais, nem esperar de menos. E a nossa fidelidade a Deus nos mantém em alinhamento a esse tempo dele nas nossas vidas. É a coerência de Deus nas nossas vidas. Para que não seja nem antes e nem depois, mas que a gente possa viver exatamente o kairos de Deus nas nossas vidas. Ok? E aí eu quero dizer algo para vocês, gente. Que quando eu entendo o princípio da fidelidade, quando eu entendo essa característica tão importante do fruto do Espírito, eu vou entender que a honra, ela vai me levar ao trono. Então, assim como a fidelidade é um princípio, a honra, ela está totalmente conectada a esse princípio da fidelidade. E você honrar a Deus, você entender o momento de Deus, você entender o momento certo de viver as promessas do Senhor, vai te levar para o trono. Ou seja, vai te colocar em uma posição de destaque. Assim como aconteceu com algumas pessoas da Bíblia, assim como a gente pega Daniel e vê que no momento certo ele teve a paciência de saber qual seria o momento certo para ele se manifestar. Assim como a gente vê acontecer na vida de José, que ele teve a paciência, ele persistiu, ele se manteve fiel a Deus, e no tempo certo ele também foi levado como governador do Egito. Assim também Deus quer fazer com vocês.
Mas hoje eu quero trabalhar em cima de uma pessoa. Gente, Deus falou tanto comigo, mas tanto comigo. Quero pedir para você deixar a tua Bíblia aberta, que a gente vai precisar bastante da Bíblia e eu quero a participação de vocês, ok? Quero dizer algo para vocês, gente. As pessoas confundem a honra aos homens com a honra a Deus. Só que você também precisa entender que Deus institui autoridades na nossa vida. E que quando nós honramos as autoridades que Deus coloca nas nossas vidas, é também como se nós estivéssemos honrando a Deus. Ok? Então, olha só. A honra a Deus e não a um homem colocou Davi no trono. Davi, gente, ele é considerado até hoje o rei mais importante que Israel já teve. Quem for com a gente para Israel em março de 2024 vai ver que a coisa é tão séria que existe um lugar que a gente entra, as mulheres não conseguem entrar propriamente dito, só entram os homens, né? Porque tem essa questão ideológica assim muito forte. Mas existe a cidade nova, né, que foi construída, tem um lugar que a gente entra lá que está sobre o túmulo de Davi. Então as pessoas vão, olha que louco, as pessoas vão para ver o túmulo de Davi. É um passeio, faz parte de um passeio que a gente faz. Porque Davi, ele é considerado até hoje o rei mais importante de Israel. E você precisa entender a importância de Davi, porque através da descendência, na genealogia de Davi, vem o quê? Jesus. Jesus faz parte da árvore genealógica de Davi. Existe uma descendência. Por que eu estou falando isso para você? Porque você viver o seu destino profético não é só sobre a sua vidinha. Acorda, povo. Você viver o seu destino profético, você estar alinhado à vontade de Deus para sua vida, trata-se das próximas gerações. Daquilo que os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos vão viver, depende do que você está fazendo hoje da sua vidinha. Por isso que a igreja enfraqueceu tanto, gente. Porque as pessoas começaram a caminhar olhando para o próprio umbigo, buscando satisfazer somente suas próprias necessidades dessa vida cotidiana e material. Só que a vida, gente, ela é muito além do que isso que a gente via, essa existência material. Você precisa ter consciência disso, que o que você faz hoje vai reverberar, não é até você morrer. Se fosse assim, tava fácil. O que você faz vai reverberar na eternidade. Então, sim, o que você está fazendo da tua vida hoje é uma semente que você está lançando para a eternidade. Para aquilo que você vai colher, mas para aquilo que as próximas gerações vão colher. Por isso que viver princípios é algo tão importante. E por isso que dentro da companhia de Daniel, se tem uma coisa que a gente não negocia, são princípios. A gente não negocia, gente. Eu já falei para o Senhor. Eu não tenho pretensão nenhuma de ter uma igreja de milhares e milhares de discípulos. Se Deus trouxer, amém. É porque Ele vai nos capacitar e vai nos dar uma liderança condizente para liderar milhares e milhares de pessoas. Mas o que eu quero é filhos e discípulos fiéis. Pessoas que caminham segundo o governo de Deus. E isso que para mim é o que vale. Isso é o que é mais importante. Então, por isso que vocês vão ver que a gente não negocia princípios aqui. Aquilo que Deus traz de direcionamento é o que a gente vai cumprir. É o que está na palavra dele e acabou. Vamos entender um pouquinho Davi, gente. Alguém abre para mim em 1 Samuel 16, versículo 7. Eu vou precisar de vocês. Quem abrir aí rapidamente, eu preciso de muitas pessoas abrindo rapidamente. Vocês abrem o áudio e vocês vão ler para mim, tá bom? Porque senão eu não vou dar conta aqui, porque é muita coisa.
Então, alguém aí que já abriu 1 Samuel 16, a partir do versículo 7. Já pode abrir o áudio e ler, por favor. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Até Que quando, Deus... Flávio? Segura aí um pouquinho, Karina, mas pode ficar com você ainda. O que Deus vê, gente? O que Deus julga? Vamos, povo. O que Deus julga? O coração. Coração. Por isso, entendam uma coisa, povo de Deus. Mais importante do que o que você faz é por que você está fazendo aquilo. É a sua motivação. Existe uma palavrinha no hebraico que se chama kavaná. Segundo os judeus, quando nós chegarmos diante de Deus, nós seremos julgados não é pelo que a gente fez, mas será pela nossa kavaná, ou seja, pela intenção daquilo que estava no nosso coração. Ah, você foi lá e fez o bem para as pessoas, mas no fundo você queria ter matado. Sabe o que Deus vai falar? Você matou as pessoas. Não, eu não matei ninguém. Matou, matou no seu coração, matou na sua fala, matou no seu pensamento. Por isso que quando a gente vai olhar, Jesus, a gente brinca, mas está falando sério, que Jesus deixou as coisas mais difíceis. Porque no Antigo Testamento, o que era adultério? Adultério era quando um homem e uma mulher se deitavam. O ato sexual era considerado adultério, ok? O que Jesus fala? Que se você pensar, você já adulterou. E aí tem gente que acha que tá tudo bem. Ah, eu penso o que eu quiser, na minha cabeça mando eu. Aham, vai nessa. Vai nessa, você vai ver onde você vai parar. Então, Samuel tá num momento decisivo. Não para ele como profeta. Não para a honra dele como profeta. Mas Samuel está num momento decisivo para Israel. Por quê? Porque Deus havia rejeitado Saul. E uma vez que Deus havia rejeitado Saul, ele precisa levantar um novo rei. E Samuel sabia a importância do papel dele como sacerdote para ungir o novo rei. Deus alerta: Samuel, não é para você olhar a aparência. Como que é a aparência de um rei, gente? Como que a gente vê nos filmes? É tão legal, porque até no filme a gente vê isso, né? Como que a gente vê nos filmes? Aqueles homens másculos, né? Cheios de vigor, testosterona de 2000, ok? Todos lindos, prontos, maravilhosos, homens guerreiros. Essa é a aparência de um rei. Deus já prepara Samuel. Não olha para a aparência, porque eu julgo o coração. Exatamente. Saul, aliás, era um homem considerado muito belo, né? Um homem bonito, ok? Vamos adiantar o processo, vocês lembram que daí Samuel vai lá para a casa de Jessé e olha um filho, e olha outro filho, e olha outro filho, e Deus vai falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí, vamos lá para o 11, Karina, versículo 11. Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Nós nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: É este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Show, para aí por enquanto. Olha só que interessante.
Presta atenção em algo que acontece aqui. Jessé sinaliza que tinha um outro filho, ok? Samuel manda chamar ele, ele vem. Quando Samuel vai se levantar para ungir Davi, vocês entendem aqui a submissão de Davi, gente? E é isso que eu quero. Começa a trabalhar na tua mente aí. Você trabalha em algum lugar, você deve ter um chefe, você tem um amigo, você tem mãe, pai, irmão. Aí você vai ser elogiado, ou alguém te chama para alguma coisa, você fica naquela mesquinharia de, ah, não precisa. Ai, não é comigo. Ai, Senhor, será? Será que eu aceito mesmo? Gente, aqui Davi não questionou, que Davi já estava claro que não era um dos preferidos do pai. Ok? Isso é história para outra história, né? Para outro momento, mas já estava mais do que claro que Davi não era um dos preferidos de Jessé. Davi questiona. Ai, o profeta Samuel, deixa eu te falar, eu acho que o senhor está errado. Eu acho que isso não é comigo, não. É assim que Davi faz? Por que tem um monte de gente fazendo isso, então, gente? Essa historinha. Ai, não, acho que não é comigo. Aí a gente fala, vamos para Israel, você vai para Israel com a gente. Ai, não, eu acho que eu não vou. Ué, então, se você acha que não vai, quem sou eu para falar que você vai? Essa é a primeira característica que leva Davi para o trono. Submissão. Ele reconhece a autoridade de Samuel. E quem é ele para questionar uma atitude de Samuel? Então, gente, acorda. Quando os teus líderes falam algo para você, e hoje eu estou falando aqui, eu não estou falando aqui na posição de líder da companhia de Daniel. Eu estou falando aqui na posição de mestre. Eu quero ensinar vocês sobre algo importante na vida de vocês, gente. Que hoje vocês estão caminhando comigo com o João, amanhã ou depois, sei lá, né? Às vezes muda de ideia, vai caminhar com outra pessoa. Mas entenda uma coisa, o teu líder, ele vê em você um potencial, ele vê o teu destino profético antes que esse destino profético se manifeste. Agora, se você não se submete ao que o líder está vendo em você, você vai se dar mal, não adianta, porque você vai sair fora da vontade de Deus. Então, quando Samuel chega diante de Davi, Davi não questiona Samuel. Profeta, o senhor tem razão, que euzinho, o rejeitado da minha família, que tô lá cuidando das ovelhinhas, que tenho só 17 aninhos. Você tem certeza que você vai me ungir como o rei de Israel? Eu acho que o senhor tomou diazepam. Dormonide. Zolpidem. Só pode. Gente, é dele. Ele vai lá, baixa a cabeça dele e o óleo é derramado. Só que você precisa entender algo. Davi tinha consciência de que a unção era uma separação. Só que olha o que acontece. Depois disso, gente, ele volta para a vida normal. Por quê? Que Davi não tinha pressa em acessar a promessa. Ele sabia que a partir daquele momento, ele seria preparado. Haveria um árduo trabalho pela frente. Sabe o que eu vejo acontecer com muitas pessoas? E aí é onde muitas vezes você se perde no processo, é porque você recebe uma promessa hoje. Quem aqui tem promessa? Quem aqui já recebeu alguma promessa? Quem aqui já recebeu alguma palavra de direção minha ou do João, especificamente falando? Sabe onde às vezes a gente se perde? Porque a gente acha que porque Deus está falando conosco, ou porque o líder está falando, ou porque alguém está falando, pá, é naquele momento. Davi foi ungido rei. E sabe o que ele voltou a fazer? Voltou a trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Ele não ficou postando no Instagram. Olha aqui, minha unção de rei.
Chupa! Quero ver agora. Inimigos de Saul, hashtag fica a dica, eu vou ser seu rei. Me respeitem, me respeitem porque eu vou ser o rei. Eu é que vou mandar esse negócio todo aqui. Brinca comigo que eu te mando matar. Brinca comigo que eu mando enforcar você. Não, gente. A vidinha de Davi continua sendo exatamente a mesma. Ele não mudou o link da bio dele e colocou lá o título agora. Futuro rei de Israel. Vocês estão rindo? Eu fico desesperada. E aí eu e o João, a gente só fica assim, ó. Esses dias nós falamos pra Gi, né? A Gisele, eu acho que é a nossa filha mais nova aqui, né? Por enquanto. A recente. A Gisele já ouviu isso, Sirlene já ouviu isso, Sibéria já ouviu isso, todos vocês já ouviram isso. Gente, uma coisa é quando vocês vêm pedir para mim e para o João conselho. João, Flávia, eu quero me aconselhar com você. Estou pensando nisso, estou pensando naquilo, tem isso, tem aquilo. Uma coisa quando vocês vêm pedir conselho. Quando vocês vêm pedir conselho, a gente ora, a gente busca em Deus direcionamento e a gente traz o direcionamento daquilo que Deus trouxe no nosso coração, na nossa vida. Isso quer dizer que nós somos os donos da verdade? Não, absolutamente não. Mas existe uma responsabilidade sobre nós, sobre a vida de cada um de vocês. Outra coisa, gente, é quando vocês vêm comunicar. E quando vocês vêm comunicar, vocês vão ver que eu e o João, a gente fica meio quieto. A gente não fala muita coisa. Porque quando a pessoa já tomou uma decisão, não tem o que a gente faça. Não tem. Você acha que eu e o João, a gente vai chegar e você falar, não, Valquisa, não faça isso, você vai se dar mal. Quando a gente vê que a pessoa vai se estribuchar muito, a gente fica, você tem certeza? É isso mesmo? É propósito de Deus na sua vida? Aí a gente ainda, né, ora antes. O silêncio é pior. É, gente. Então, isso você precisa ter clareza. Davi, ele se submete e ele não vai apressar o processo, não, porque ele sabia que tinha um árduo trabalho pela frente. E depois, se vocês forem ler ali, na sequência, logo. A Renatinha, eu fiz isso uma única vez e me lasquei. Então, agora aprendeu, né, Rê? Gente, o processo da Rê dessa cirurgia. Sabe por que a Rê tá com essa cirurgia desse jeito? Sabe por quê? Que foi feito debaixo da direção de Deus, gente. Deus estava com ela no negócio do começo e vai ficar até o fim. Eu lembro o dia que ela veio conversar comigo com o João, ela não veio informar, ela veio pedir a bênção. O que nós achávamos. E aí ela contou todo o processo da história e tudo mais. Eu já vinha acompanhando a Renatinha há um bom tempo, né? E foi uma coisa tão assim extraordinária. Porque quando a Rê falou na mesa, eu senti uma paz no meu coração, o João sentiu uma paz no coração dele. A gente entendeu, os céus estavam abertos para ela fazer essa cirurgia. Tanto, gente, que, ó, eu nunca vi uma recuperação de cirurgia como da Renata. Ela tá com 8 dias agora, gente. Se vocês vissem ela aqui em casa, você nunca na vida ia falar que ela fez uma cirurgia da magnitude que ela fez. É uma bariátrica, gente. Não é tirar uma pinta. Ok? Mas por quê? Porque está debaixo da bênção. É isso que vocês precisam entender. Quando a gente faz as coisas debaixo da bênção de Deus, o processo flui. Tá? Vocês vão olhar ali, depois vocês vão marcando, vocês vão ler. Na sequência, o que vai acontecer? Samuel volta para Ramá, e o que Davi vai fazer, gente? Davi vai trabalhar. Ele vai servir Saul no palácio e ele vai servir Saul no exército. Então, olha só, pega uma chave aqui que eu vou te dar. Pega uma chave poderosa. Deus está te chamando para algo. Ok? Ele vai te colocar perto do quê?
Deus precisava treinar Davi para que Davi fosse o quê? Profeta. Era isso? Era isso que Davi tinha sido chamado para ser profeta? Davi foi chamado para ser o quê? Rei. Deus coloca ele para andar com quem? Com o rei. Aí você fala, nossa, mas que coisa óbvia. É. Então, por que você, dentro do seu chamado, dentro daquilo que Deus já direcionou você, por que você está indo pelo caminho inverso? Tem gente aqui que tem um chamado para determinadas áreas e está querendo caminhar lá do outro lado. Não, eu vou fazer um biquinho aqui. Uai, gente, pelo amor de Deus. Isso me deixa maluca. Davi foi chamado para ser rei. Ele vai caminhar agora com rei. Só que ele vai chegar lá como bambambam? Não, gente. É igual o processo de sucessão familiar. Sabe a melhor sucessão familiar para você fazer dentro de uma empresa? Coloca o teu filho para trabalhar lá como balconista da loja. Ele tem que viver todo o processo. Se você quiser colocar ele já como vice-diretor, vai dar ruim o negócio. E foi isso que aconteceu com o Davi. Então, o que acontece? Quando Davi recebe a promessa, recebeu a unção, ele entendeu que ele precisava agora se preparar. Havia um tempo de preparo, havia um tempo de capacitação. E é aqui onde o bicho pega, gente. Porque muitas pessoas, quando recebem um chamado, quando recebem um direcionamento, já quer sentar na janelinha. Ah, a Flávia falou que meu chamado é profeta. A Flávia falou que meu chamado é de mestre, é de pastor, é de ministro do evangelho, é de empresário. Eu vou ser um empresário que eu vou ser mantenedor do reino. Mas daí não quer comprar nem a balinha de mentos do rapaz do semáforo. Custa R$2. Quer ser o mantenedor do reino, mas não é capaz de comprar o mentos do rapaz do semáforo. Ah, não conheço a pessoa. Ah, então você vai ser um mantenedor? Você quer conhecer todos os missionários, todos os projetos que você cuida, é isso? Não é teu papel. Teu papel é só fazer dinheiro para mandar dinheiro para outros projetos. O mantenedor é esse. Então perceba que Deus vai querer te treinar na área que Ele está te chamando para servir. E aqui, gente, é o ponto. A tua disposição em servir vai ser determinante para o tempo e para onde, até onde você vai chegar no chamado que Deus tem para sua vida. Gente, a Thais está aqui para não me deixar mentir. 2007. 2023 para 2007, quantos anos? 15? 16? 15. 15 anos atrás, gente. Gente, eu e o João, hoje vocês olham, 16 já, meu Deus do céu. Hoje vocês olham para mim e para o João, ah, mas eles são líder da companhia de Daniel. Ah, porque daí eles vão para tal lugar. Ah, porque daí vai para tal lugar. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já lavei muito banheiro. Banheiro. O João já desentupiu o banheiro de igreja muitas vezes. Ponta Grossa, gente, vocês não querem saber o frio de Ponta Grossa? A gente com as calças tudo levantada. E não é assim, domingo, 10 horas da noite, acabou o culto. Todo mundo indo jantar, todo mundo indo celebrar, comer lanche, pizza. E o grupo de serviço, ninguém sai enquanto... Lá vai a igreja, porque lá o pastor nos contentava de passar pano. Tinha que jogar água. Imagina 10 horas da noite, 10 graus de temperatura. Os pés chegavam, parecia que o pé ia ter necrosar. Lembra disso, Thaís? Os meninos tinham que tudo ir de terno e gravata, tinha que arrancar todas as gravatas, arrancar os paletó. As mulheradas tirando todos os cachecol do pescoço, dobrando a calça para poder, lavar a igreja, gente.
lavar a igreja. E não é porque eu e o João hoje somos líderes da companhia de Daniel que a gente deixou de servir. Onde a gente está, vocês vão nos ver servindo, gente. Eu aprendi a receber também, né? Mas onde nós estamos, nós vamos servir. Renatinha também está aqui para não me deixar mentir. O que o João ficou fazendo na escola de sobrenatural? 14 dias, gente. 14 dias fazendo churrasco. Ele chegou em casa, ele falou, não aguento, mas nem sentiu o cheiro de carne. 14 dias acordando cedo, servindo as pessoas. Foi lá para trabalhar. Renatinha, a Rafa, Thaís, Cibele, Karina, que estavam no clã. Quantas vezes vocês viram o João sentado para assistir uma ministração? Serviu o tempo todo, ficou de chofer, levando o pessoal para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso, né? Lá na escola do sobrenatural, ainda se fosse só assar churrasco, estava bom, né? Mas o tanto de esterco que tiveram que puxar. Só que isso é determinante. Por quê? Porque você precisa entender que Deus vai te dar a oportunidade de você ser treinado perto de pessoas com os quais você vai usufruir daquela unção, daquele chamado. Então, não perca a oportunidade de servir. Vira e mexe, eu vou ser staff, uns treinamentos malucos aí. Aí o pessoal fala para mim, por que você ainda fica de staff? Eu falei, porque um dia esse palco de 1.500, 2.000 pessoas vai ser meu. E nesse dia que esse palco for meu, eu preciso ter pessoas lá embaixo que vão estar me servindo e estar servindo essas outras pessoas. Mas eu só posso ter isso se eu semear isso na vida de outros treinadores. Então, essa clareza você precisa ter. E Davi não teve preguiça. Então, você precisa se perguntar se você tem dificuldade de servir. Ah, esses tempos atrás eu vi isso. Uma pessoa. Ai, não me põe para lavar banheiro. Eu faço qualquer coisa, mas não me põe para lavar banheiro. Eu falei, uai, já pensou lá no céu, Deus falando assim para você, minha filha, você pode dar uma limpadinha ali no meu banheiro? Aí você vai falar, ah, Deus, ó, essa eu passo. É isso mesmo? Você se dispõe a servir, que também aqui tem uma diferença grande. Você se dispõe a servir ou você só serve quando é pedido? Sarina, você pode fazer tal coisa para mim? É fácil. Eu tô pedindo para ela, daí a não ser que seja uma pessoa muito sem noção, né? Para falar, ah, não, não vou fazer. Só que você entende que existe uma diferença também bem grandiosa entre eu ter que pedir e a pessoa se dispor. Porque o que nós precisamos aprender, gente, desenvolver na nossa mente, e isso, lá naquele livro que eu falei já com vocês, que a gente vai trabalhar ele, inclusive na Escola de Princípios, que é esse aqui do Peter Wagner, ele fala sobre isso. Presta atenção aqui, os que sonham em ser mantenedores do reino. Presta atenção, porque isso aqui, quando a gente for tratar desse assunto, eu vou trabalhar com vocês. Uma das coisas que o Peter Wagner fala aqui, ele conta a experiência de um cara um empresário. Ele trabalhou numa empresa há muito tempo e o dono da empresa, ele era um engenheiro, né? Porque esse cara tá vivo até hoje ainda. Ele é um engenheiro e ele estava trabalhando numa empresa. E Deus prometeu para ele, né? Deus usou um profeta dizendo que ele se tornaria um grande mantenedor do reino e que ele teria a empresa dele, mas que antes disso ele passaria por um processo. E aí a empresa que ele estava trabalhando fez uma proposta para ele. Falou assim, ó, fulano, se você vender X quantidades de uma máquina lá que eles tinham, eu vou te dar uma comissão. Só que era uma comissão, gente, fora dos patamares comuns. Ele conta, né, que sei lá quantos anos atrás, a comissão equivaleria a $100.000 no ano. Então, ele receberia uma comissão de $100.000 naquele ano, se ele atingisse a meta. O que ele fez?
Ele falou para Deus, ele falou, eu preciso desse dinheiro, porque eu vou usar esse dinheiro para eu começar meu negócio. Ok? Tá errado o pensamento dele? Não, não tá errado. Certo? Não tá errado. Ele falou, eu vou usar esse dinheiro para eu abrir meu negócio. $100.000 era mais do que o suficiente para ele fazer isso. Ralou. Ele falou, gente, foi um ano, a minha família não me viu, eu trabalhei igual um louco, eu fiz coisas inimagináveis. Chegou o final do ano, o que aconteceu? Ele bateu a meta. Ele alcançou o objetivo. Aí sabe o que aconteceu? O dono da empresa veio e falou para ele, fulano, quando eu te desafiei a alcançar esse objetivo, eu não achava que você fosse capaz. E eu só prometi esse valor de comissão porque eu tinha certeza que você não ia conseguir. E eu preciso te dizer que eu não tenho como pagar essa comissão para você. Eu não tenho esse dinheiro. E aí, ao invés dele pagar os $100.000 de comissão, acho que ele pagou $5.000 de bônus. Como que você se sentiria? Eu quero ouvir. Fala alguém aí, gente. Os homens. Eu gosto dos homens, porque os homens é que fica bravo com essas coisas, né? Rafa, como é que você se sentiria com uma situação como essa? O Juliano já ia matar lá. Vamos, gente, abre o áudio. Vocês estão com medo de se comprometer? Ah, eu Heleno, não como é que você se vou me sentiria? comprometer, não. Olha lá, não quer se comprometer. Não, não tenho medo de comprometer, não. É uma coisa para se pensar. Eu tentaria me colocar no lugar dele. Ah, Rafa! É Não, Rafa. verdade, ué. Ué, se eu Imagina te você contar, fazendo os planos. Imagina você fazendo os se eu te planos. contar o que aconteceu em novembro do ano passado, Então, como é que você ficou? Você se colocou no lugar da pessoa? Simples assim. coloquei. Então, Rafa, eu preciso tratar você, que isso não é normal. É. Vou ter que tratar o Rafa, gente, que isso não é normal. Gente, eu ficaria pistola da vida. Eu ficaria. Como assim? Cara, você me promete uma coisa. Eu fui lá e vendi, eu fiz a minha parte. O mínimo que eu quero é a minha parte. E aí, sabe o que ele fala? Que ele fala assim para Deus: também agora eu vou sair. Agora que eu não fico mais nessa empresa. Porque olha a caralice que esse cara fez. Não é um cara confiável e tudo mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Deus fala assim para ele: não, você não vai sair, porque não chegou a hora de você sair. Eu vou te dar a oportunidade, olha isso, gente. Eu vou te dar a oportunidade de você fazer um MBA prático. Você vai aprender com esse cara como ser um empresário de verdade. E você vai honrar ele. E você vai trabalhar para ele. E você vai fazer tudo com excelência. E sabe quanto tempo isso levou? 8 anos. 8 anos. Só que hoje, a empresa dele é uma empresa que fatura milhões e milhões e milhões. Aqueles $100.000 é fichinha perto do que a empresa dele fatura hoje. Então, isso você precisa ter clareza. Isso é honra, gente. Isso é fidelidade, não ao homem. Davi não estava sendo fiel a Saul. Davi estava sendo fiel a Deus. Davi não estava preocupado em servir a Saul. Davi estava preocupado em servir a Deus. E é isso que você precisa ter claro na sua mente. Para de ficar criticando o teu líder, o teu chefe, o teu gestor, o teu fornecedor, o teu cliente. Ele é só uma pessoa que Deus está colocando na sua vida para moldar o seu caráter. O seu caráter. Simples assim. Algumas pessoas vão ser machado na sua vida, assim como você vai ser o machado na vida de outras pessoas. Percebe? E isso é honra. E quando você decide honrar a Deus, independente do homem, Deus, ele vai te retribuir. Deus não fica devendo nada para ninguém, gente. Segundo ponto que você vai precisar ter. Então, primeiro,
é honra, ok? Segundo ponto, a convicção. 1 Samuel, vamos continuar com a nossa mestre de cerimônias, Karina. 2 Samuel 17, Karina, o 45 e o 46. 2 Samuel não, gente, perdão. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 45 e 46. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei sua cabeça, e então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Como é que Davi matou Golias? Gente, abre o áudio. Eu vou abrir o áudio de todo mundo. Abre o áudio. Como é que Davi matou Golias? Sibeli. Com a espada do próprio gigante. Então, olha só. Só que foi a forma como ele derrubou Golias? Não, Como é que ele derruba Golias? com uma pedra numa funda. Eu vejo um monte de gente virando para mim falando assim: ah, mas eu não tenho isso, daí eu não posso fazer aquilo. Ah, mas eu não tenho aquilo outro, daí eu não posso fazer tal coisa. Gente, a falta de recursos ou a limitação de recursos não pode determinar o teu sucesso. A convicção de Davi foi que matou Golias. Não foi a espada, Sibeli, e nem a funda. Foi a convicção de Davi. A convicção de que ele estava diante de Golias, não pelo exército de Saul. Ele não estava ali representando Saul, gente. Ele estava ali representando Deus. Quem é esse incircunciso que vem contra o exército do Deus vivo? E Deus vai me entregar, vai entregar você nas minhas mãos. E todo mundo saberá que há Deus em Israel. Então, para de querer lutar as tuas lutas com as tuas armas e com as tuas mãos, porque não é a falta de recursos ou a limitação de recursos que pode impedir você de viver o propósito que Deus tem para sua vida. Quando você tem convicção de algo, você vai cumprir aquele algo. Percebe isso, gente? Se Davi tentasse matar o Golias com a espada, ele ia conseguir? O que vocês acham? Saul tenta, né? Coloca lá a armadura nele. Ele fica todo desajeitado com a armadura, porque a armadura era maior do que ele. Ele tenta pegar a espada, não dá conta de pegar a espada. Imagina Davi, daquele tamanhinho, chegando perto do gigante. O gigante ia fazer assim nele, ó. Acabou. Ia enterrar ele no chão, igual uma peça de alguma coisa. Então, anota aí no seu caderno quem está escrevendo. Eu não preciso de recursos, eu preciso de estratégia. Para de ficar buscando recurso. Ai, meu Deus. Tem gente que está na miséria porque está correndo atrás de dinheiro. Falei isso hoje para uma pessoa. Você não precisa de dinheiro, você só precisa de estratégia. Um estalar dos dedos de Deus faz o mundo tremer. E toda a situação é revertida. Quando a gente foca nos recursos, a gente entende que a força depende de nós. Quando eu foco na estratégia, eu entendo que eu preciso de Deus. Então, para de pedir pelo recurso e pede a Deus pela estratégia. Davi foi atrás da estratégia. O que ele entendeu? Cara, se eu pegar uma espada, eu sou muito pequeno. Se eu pegar uma espada e tentar matar Golias, eu não vou conseguir.
Então eu vou usar de estratégia. Qual que é a estratégia? Eu só preciso derrubar Golias. E quando ele derruba Golias, gente, aí você precisa entender. Quando você só precisa derrubar o inimigo, você não precisa matar. Porque quando você derruba o inimigo, Deus entrega o inimigo nas tuas mãos. E aí Davi vai até Golias e faz o quê? Corta a cabeça de Golias com a espada do próprio Golias. Olha que legal, Davi não precisou nem carregar a espada. Para de querer ficar carregando um peso que não é teu. Para de querer ficar usando ferramentas, estratégias que não são tuas. Gente, foi isso que Deus começou a falar muito forte no meu coração. É por isso que vocês estão vendo toda essa mudança na minha vida. Por quê? E na vida do João também. Que Deus começou a mostrar pra gente o quê? Nós estávamos querendo usar ferramentas que não são as ferramentas de Deus. Metodologias que não são as metodologias de Deus. Uai, se Deus deu uma clareza, uma estratégia para uma pessoa X, não quer dizer que vai ser a mesma estratégia que vai funcionar para mim. Nós falamos isso com o Juliano, com a Sarina e com o Anderson essa semana. Eu falei pro Juliano, ele estava com uma ideia. E eu falei porque que ele ia perguntar. Eles usaram da paternidade. Eu achei tão bonitinho. Ele, senta aqui, eu tenho um caderno aqui. Acho que a gente não passou da primeira página, né, Juliano? Olha lá, o caderno tá lá. Ele queria resposta para todas as perguntas que estão no caderno. Acho que a gente não passou da primeira página. Mas ele compartilhou com a gente um projeto, e à medida que ele compartilhou, Deus trouxe uma clareza muito grande no meu coração e do João. Nós falamos para ele, não é hora de você entregar essa estratégia para outras pessoas. Essa é uma estratégia que Deus deu para você. Você vai usar isso no seu negócio. Você vai se tornar referência no teu negócio, usando dessa estratégia. A hora que você for uma referência, aí vai chegar a hora de compartilhar. Então, isso é algo muito importante, nós termos essa clareza. Porque daí Deus entrega uma estratégia, a gente já quer sair compartilhando com todo mundo. E nem sempre é para compartilhar. Você quer falar, Juliano? Pode falar. Pode falar, Sarina. Só para compartilhar, quase que eu te mandei um áudio hoje para contar umas coisas para você que começaram a acontecer depois que vocês passaram aqui, porque está sendo muito legal essa mudança de perspectiva, assim, né? Até hoje foi um comentário que eu acho que eu fiz umas 5 vezes hoje, né? Com todo mundo aqui em casa. Gente, trabalhar com os anjos junto é coisa de doido, né? É uma aceleração, meu Deus do céu! Quem não fez Anjos 1 aí, corra fazer na próxima turma do Apóstolo lá do Coreol. Gente, eu não sei se é bom ou ruim você convidar eu e o João para ir na sua casa, né, Rafa? Rafa também, gente. A casa do Rafa, ele não tem nem mais quarto para dormir. Então, assim, pensa Na bem. verdade, eu tô no quarto, quem disse para você que não? Olha lá. Eu tô na Pensa sala de bem. Israel aqui. Olha que show. Pensa bem antes de nos convidar para sua casa, né, Rose? Pensa bem, pensa bem. A Cibele, eu tô devendo uma visita para ela, porque ela já nos... Eu sempre falo isso, você pensa bem antes de convidar a Flávia, o João, o Profeta para dentro da sua casa, porque é uma mudança tremenda. Você tem que ser obrigado a sair da zona de conforto. É obrigado. Não tem para onde correr. É isso aí. Estamos abertos a convites. Depois disso, não vamos receber mais nenhum. Wanderson, você quer falar? Eu tô com dor de cabeça até agora. Eu falo, Comprei a Bíblia? Eu comprei uma Bíblia. ai, olha que coisa linda. Tá vendo? Aí já eu falei que eu ia colocar um anjo lá do lado dele que não ia deixar ele dormir enquanto ele não tivesse umas experiências malucas lá. Senhor, em nome de Jesus, alivia aí pro Wanderson, Senhor, em nome de Jesus. Não, mas Tá tá liberado. bom, tá legal. Tá legal, tá sendo bacana. Amém. Amém. Próximo ponto. Então, você precisa ter convicção. Convicção de quem você é em Deus e do Deus que você serve. Você não precisa de recurso para nada nessa vida. Tá bem? Você precisa de estratégia. É o anjo do raio que eu falei que ia deixar lá. Terceiro ponto.
E esse aqui dói. Gente, esse aqui dói. Eu sei que dói. Mas você precisa estar preparado para viver isso. Talvez essa é uma das maiores dores, porque é desafiador para a gente ter que lidar com isso. Só que você precisa entender que quando Deus, ele faz uma promessa na tua vida e começa a colocar você em rota de alinhamento, em direção ao teu destino profético, você vai ter que aprender a lidar com a inveja, com o ciúme e com a perseguição. Porque existem pessoas que vão querer ter o que você tem, receber o que você recebeu. Só que a pior delas, gente, tem pessoas que vão invejar a tua unção. Elas vão invejar a tua unção. Elas vão desejar a mesma unção que está sobre você. E não é que é para você julgar as pessoas, não é isso. Mas às vezes Deus vai, inclusive, permitir que você se afaste, que você seja afastado de algumas pessoas. Isso é natural, gente. É muito interessante porque, assim, no começo, principalmente no começo do meu ministério do João, o apóstolo ministrou muito isso nos nossos corações. Muito. Da importância de nós entendermos que haveriam pessoas que continuariam caminhando com a gente, e haveriam pessoas que não continuariam. Só que quando a gente vive essas experiências, gente, eu quero dizer para vocês, não adianta eu falar assim, eu não quero que você viva isso, porque eu posso até não querer, mas vai fazer parte do teu crescimento, pessoas que você ama se afastar. Eu posso dizer para vocês, não é fácil, né, Rose? Pessoa que está ali do teu lado, que fala assim, você, não, eu tô contigo até depois do fim. Eu tô contigo até depois da morte. Eu vou com você para a morte. E a hora que você vê a pessoa saindo fora da rota e que você quer puxar aquela pessoa para ir com você, para continuar com você, meu Deus, como isso dói. Gente, é um pedaço que sai da gente. É um pedaço. Mas você precisa estar preparado para lidar com isso. Com a inveja, com o ciúme e com a perseguição. Com Davi não foi diferente. Karina, abre para nós lá 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Eu vou pedir para você ler do 6 ao 9. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Pode ler o outro. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. E aí você sabe, se você ainda não sabe, leia depois o capítulo todo, ok? Você vai entender, gente, que a partir daquele momento, a inveja, o ciúme, a perseguição entrou no coração de Davi. Entrou no coração de Saul. E a partir daquele momento não houve mais paz sobre Davi. Então você precisa estar pronto para lidar com isso, para saber que as perseguições elas vão acontecer, né? A profeta Tati, ela fala muito isso para mim, né? Ela fala, Flávia, tá tendo resistência? Então significa que você está no caminho certo. Se tá difícil, é porque você tá no caminho certo. Por quê, gente? Porque o inimigo vai tentar te paralisar de toda forma. E muitas vezes ele vai usar as pessoas mais próximas, aquelas que você considerava serem as mais fiéis, para tratar o seu caráter e a sua dependência em Deus. Não é fácil. Não é fácil. Porque aí você vai começar a ver, vai falar, poxa, eu investi tanto, eu acreditei tanto, coloquei tanta energia.
E aí entra a nossa necessidade do desapego, do desapegar. Saber, gente, que Deus é Deus na vida da outra pessoa também, que Deus continua sendo Deus. Só que, de repente, para aquele momento, não há mais conexão, não há mais como caminhar juntos. E aí, o que acontece? A partir desse momento, é quando começa, então, a perseguição. Então, você vai precisar se preparar para as provas. 1 Samuel 19, do 9 ao 10. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele, enquanto Davi tocava sua harpa. Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Gente, imagina a situação de Davi. Davi olhava para Saul, via nele, né? Tipo, olha, eu vou te representar, eu vou ser o seu sucessor. E de repente esse homem que ele tanto amava, que ele tanto respeitava, que ele tanto honrava, começa a persegui-lo de uma maneira sem muito cabimento. O que você precisa entender? Que quanto mais próximo você está de viver o seu destino profético, mais você vai sentir esse aperto, esse espremer, porque é onde Deus vai testar o seu caráter. E Davi precisava passar por algumas situações para que o caráter dele fosse testado, não para com Deus, porque Deus sabia quem Davi era, mas o caráter de Davi precisava ser testado para com ele mesmo, para que diante de algumas situações que ele viveria lá na frente, esse caráter dele não fosse facilmente corrompido. Ok? E aí, para a gente encurtar um pouco a situação, e eu vou, né, deixar isso para vocês, vou orientar vocês que vocês leiam, né, a partir do capítulo aí, 1 Samuel, vocês vão ler a partir do capítulo 16 até, depois eu vou passar aqui para vocês, tá? Que aí o que a gente vai entender? Davi começa a ser perseguido por Saul, ele tem que fugir, aí ele vai para a caverna de Adulão, ele encontra lá, né, os valentes, tem todo um processo pelo qual Davi passa, ok? Só que em duas situações onde Davi estava sendo perseguido, em duas situações, ele tem a oportunidade, gente, de matar Saul. O que normalmente a gente faz, né? A gente não faz mais isso hoje, né? Graças a Deus pela vinda de Cristo, né? Então a gente não precisa matar mais ninguém, né? Embora a gente às vezes tenha vontade, né? Essa parte eu vou pedir pro Fernando cortar no gravado. Não é verdade, às vezes a gente tem vontade, ok? Mas daí a gente pensa, não, peraí, né? Não estamos mais nessa época. Então hoje a gente não mata mais ninguém. Mas naquela época, época de guerra, quando o inimigo era posto nas tuas mãos, o que você fazia? O que as pessoas faziam? Bem, matava. Não foi o que o próprio Davi fez com Golias? Não matou o inimigo? Não matou? Tiveram diversas outras guerras e mataram diversas outras pessoas? Então, era assim que acontecia. Davi, gente, Davi tem a oportunidade de matar Saul por 2 vezes. Então, a gente já tem as nossas auxiliares de plantão aí, né? 1 Samuel 19:10, eu vou ler aqui rapidão. Então, olha só, 1 Samuel 19:10. Cadê? Não, 19:10 é o que a gente falou. Não é aqui. É 1 Samuel 24. 24. O texto é grande, do 3 ao 12. Depois, se você quiser ler, eu vou ler só o 12 aqui, só para fechar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal, como diz o antigo provérbio. Então, aqui vocês vão entender, gente, que Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não mata. Ele tira um pedaço do manto de Saul para mostrar para Saul, ó, tá vendo aqui o pedaço do manto?
Eu tive a oportunidade de te matar, você estava dormindo. Mas eu não fiz isso. Ok? Isso acende ainda mais a ira em Saul. Aí é que ele fica mais revoltoso ainda. E lá na frente ele tem uma outra oportunidade, né? No 1 Samuel 26. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. E aí também eles estavam dormindo e tudo mais, não sei o que, não sei o que. Abisai fala, né? Instiga Davi a matar Saul. E ele diz assim, ó, Abisai disse a Davi, certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe de lança, não precisarei de outro. Aí ele diz, não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar um ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Então, pela segunda vez, Davi tem a oportunidade de matar Saul e ele não o faz. Então, queridos, vocês precisam entender uma coisa. Você precisa estar preparado para lidar com as batalhas. Você vai precisar estar preparado para lidar com a perseguição, com a inveja, com o ciúme. Mas entenda que a honra te levará aos lugares altos. É a honra a Deus, é você entender o tempo de Deus, é você respeitar esse princípio que vai colocar você nos lugares altos. Você não vai precisar de força e nem esforço, porque no tempo certo, Deus prepara o tempo certo para todas as coisas. E quando a gente vai lá em 2 Samuel, né, depois vocês vão entender, né, Saul é morto. E quando Saul é morto, Davi, ele vai matar os homens que mataram Saul, porque ele continua honrando aquele que havia sido levantado como rei de Israel. E aí lá em 2 Samuel 1:11 diz assim, quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram suas vestes, lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, porque naqueles dias muitos haviam morrido pela espada. Já pensou, gente? Que tremendo a gente jejuar, adorar a Deus, levantar um jejum, um choro, um clamor pelo inimigo que estava nos perseguindo. Que ele morreu, a maioria do povo ia fazer festa, abrir um champanhe. Vamos comemorar que o inimigo morreu. Não, Davi vai jejuar, vai chorar, vai se lamentar. Só que é esse caminho, todo esse processo que abre o caminho para que Davi entenda que havia chegado o tempo dele. O tempo onde ele foi consagrado como rei. E aí a gente vai entender, né, que ele foi consagrado como rei primeiro de Judá e depois, um pouquinho mais à frente, ele é consagrado como rei de todo Israel, 2 Samuel 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e da mesma raça. No passado, quando Saul era nosso rei, era você quem liderava o exército de Israel, e o Senhor lhe disse, você será o pastor de todo o meu povo, será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Queridos, segundo, né, os estudiosos, Davi deveria ter aproximadamente existem discussões, né? Entre 13 a 17 anos, quando ele foi ungido por Samuel como o futuro rei de Israel. Se ele tinha 13 para 30, quanto dá?
15, 16, 17 anos, né? Que ele teve que esperar. Se ele tinha 17, ele teve que esperar 13 anos. Então, olha o tempo que ele precisou esperar para que aquela promessa se iniciasse. Porque nesse momento, ele se torna rei de Israel. Só que a promessa toda, ela se desenrola durante 40 anos, que foi o tempo que ele esteve à frente como rei de Israel. E quando eu disse para vocês lá no início que você precisa ter uma consciência de que aquilo que você faz reverbera na sua vida, não só na sua geração, como em todas as outras, você precisa entender que aquela atitude de Davi, a maneira como Davi conduziu a promessa que ele havia recebido de Deus, foi determinante para as próximas gerações, a ponto de Deus fazer uma promessa para Davi acerca do trono. Então, lá em 2 Samuel 7, 8, diz assim: agora vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os tirei das pastagens onde ele cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo em Israel. Eu estive com você por onde você andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não o oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos os inimigos. Além disso, o Senhor declarará que fará uma casa nova para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, eu escolherei um dos seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei o seu reino. Ele é que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei o seu trono para sempre. Para sempre. A promessa que Deus fez a Davi permanece até hoje. Por isso que Davi é considerado o rei mais importante sobre todo Israel. Então, queridos, eu quero caminhar para o fechamento dizendo para vocês que quando nós somos fiéis à visão que Deus tem para a nossa vida, Deus, ele estabelece o nosso trono para sempre. Aquilo que você permite que Deus trabalhe na sua vida vai reverberar sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos e sobre as gerações que sequer você vai ter conhecimento. Que o tempo vai passar tanto que você nem vai ter esse conhecimento. Mas ainda assim a promessa do Senhor repousará sobre você. Porque você foi fiel a Deus, você honrou a sua liderança e você honrou aqueles que Deus colocou sobre a tua vida como autoridade. Não importa quem sejam eles. Por isso que é muito sério, queridos, quando a gente se levanta contra uma autoridade. E é isso que você precisa compreender. Um dos propósitos pelos quais o inimigo, ele destrói a paternidade biológica é porque os nossos pais são a primeira autoridade estabelecida nas nossas vidas. E se de alguma forma isso é rompido, nós teríamos dificuldade de respeitar e honrar as autoridades que virão após. Então, se eu tenho um problema com meu pai, se eu tenho um problema com a minha mãe, se eu tive um pai ausente, se eu tive um pai autoritário, se eu tive uma mãe ausente, uma mãe permissiva, uma mãe, um pai que não supriu as minhas necessidades emocionais, espirituais e físicas, isso abala a forma como eu vejo a autoridade. Então, é onde eu não confio. Mulheres não confiam nos seus maridos. E ao invés de ter uma relação de parceria, passa a ter uma relação de competição dentro do casamento.
É onde nós não conseguimos ter uma relação de confiança com os nossos chefes. Eu estava vendo esses dias que 90% da demissão é estimulada pela falta de confiança no líder imediato. Olha aonde isso afeta, gente. A gente acha que a nossa vida com Deus se resume ao nosso altar secreto. Só que eu quero dizer para você que talvez você está tendo problema no trabalho, você não está conseguindo prosperar nos seus negócios, porque você tem um problema de autoridade que aconteceu lá na tua infância. E que hoje você não consegue honrar as pessoas com as quais você se relaciona, você não honra o seu chefe, você não honra o seu líder, você não honra os seus fornecedores, você não honra os seus clientes, porque essa relação lá atrás está estremecida. E aí você não consegue honrar as autoridades espirituais que foram instituídas por Deus na sua vida pelo mesmo problema. Aí você fala assim, eu não tenho que ficar dando satisfação para o João e para a Flávia, ou eu não tenho que ficar dando satisfação para o meu líder. E ter que dar satisfação você não tem mesmo, até porque eu e o João, tem uma coisa que a gente não pede satisfação. Mas é quando você deixa de honrar, é quando você sai fora da cobertura espiritual, quando você sai fora do guarda-chuva. E aí, quando você perde essa proteção, você deixa de caminhar debaixo daquilo que Deus tem para a tua vida. Nem na perseguição, Davi desonrou a Saul. E foi a honra a Saul que levou Davi a ocupar o trono. E entender que a promessa foi estabelecida por todas as gerações. Então, eu quero que você reflita realmente hoje. Daquilo que Deus tem colocado na tua vida, das promessas que Deus tem entregado para você. Daquilo que realmente Deus tem colocado no teu coração como um propósito. Como teu destino profético. Por que de você ainda não estar acessando algumas promessas? E a gente tem alguns pontos aqui, só para a gente revisar, né? A pressa ou a procrastinação, porque a pressa pode fazer com que a gente colha esse fruto antes do tempo e ele entra em injúria, né? Ou seja, não vai estar bom. Ou ainda a procrastinação, que pode fazer com que aquilo se apodreça. Depois que o fruto está podre, você não consegue aproveitar para mais nada. A falta de honra, então essa falta de realmente se submeter à autoridade no sentido de, né, honrar as pessoas que Deus tem estabelecido como autoridade na sua vida. A disposição em servir, então o quanto você realmente tem se disposto a servir onde Deus tem colocado você. A convicção em Deus, e aqui é parar de olhar para o externo e olhar para aquilo que Deus já colocou na tua vida. Então, a importância de você estar convicto, não pelos recursos que você tem, mas pela estratégia que Deus te dá. Aprender a lidar com a inveja, os ciúmes e a perseguição. Não tem jeito. Se tem algo, o apóstolo sempre fala isso, né? Que a palavra de Deus diz, os apóstolos serão perseguidos e os profetas mortos. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A importância de você se preparar para as provas, então de você entender que você vai passar por elas como um objetivo de moldar o seu caráter, de testar o seu caráter, mas a convicção de que se você se manter fiel a Deus, o reconhecimento público, gente, ele vai vir. E foi o que aconteceu com Davi. Olha que lindo, né? A primeira unção de Davi foi no secreto. Quem que viu a primeira unção de Davi? Quem que viu a primeira unção de Davi, gente? Quando ele foi chamado por Deus, a primeira unção só quem viu foi os irmãos e o pai. Só as pessoas que estavam próximas. Só a sua família. Mas quando Davi é aclamado rei sobre todo Israel, todos os sacerdotes
todas as autoridades, todos os cidadãos e todos os inimigos souberam que Davi se tornara então o novo rei sobre Israel. E o mais incrível, ele não precisou impor, ele não precisou roubar o trono de Saul. Deus entregou o trono nas mãos dele. Mas isso aconteceu no tempo certo. Amém? Amém, gente? Então agora eu quero abrir para ouvir vocês. O que Deus falou com vocês? O que vocês entendem daquilo que vocês estão vivendo? Eu quero ouvir, tá? Senão a próxima vez eu vou fazer pelo Instagram. Eu quero ouvir. E quem sabe, né? Aqui é o nosso lugar seguro. Aqui é o momento de você falar, inclusive, qual desses pontos talvez é o mais desafiador para você. Se é a honra, se é lidar com a autoridade, se é lidar com a perseguição, se é essa humildade no se dispor, né? Se colocar à disposição. Bora lá, bora levantando as mãozinhas aí, Sarina e Juliana. Acho que é uma questão desafiadora que é bem pesada, é a questão do coração não ser corruptível. É fácil falar quando está tudo certo, quando está tudo, né, ok, dentro do previsível. Hoje de manhã, durante a minha devocional, meu altar secreto, eu estava lendo Carta de Judas. E eu não entendia muito bem por quê, mas ela levou até a história do Balaão. E eu não estava entendendo ainda a história do Balaão. Até que a própria, tanto Judas como Pedro, lá em 2 Pedro, eles explicam o porquê, qual que foi o erro do Balaão. O Balaão, ele foi corrompido, né? Sorte da ganância, diz Pedro, né? Então, o coração foi corrompido. Então, dentro de tudo que a gente falou hoje, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi isso daí, quando você falou, o Pai olha a terra, o Senhor olha a terra. Será que ele encontra os corações que são incorruptíveis? E a gente vê que a questão do ser incorruptível vai muito além de um pecadinho, uma coisinha boba, assim, tal. Não, é aquele momento chave, aquele momento decisivo em que a gente tem que escolher a honra. E isso não acontece de maneira fraca, é pesado, né? O que aconteceu com o Balaão foi que o Balaque, né, ele mandou uma segunda equipe, uma segunda turma de pessoas com maiores ofertas e com maiores honras para provocar ele, para tentar ele. Então, acho que esse é o ponto que eu gostaria de destacar, a questão do coração corruptível. Desculpa, estava fechado. Pegando o gancho disso, e acho que até por todo o estudo que eu fiz, né, que eu preparei aqui para vocês, hoje também eu estava conversando com uma pessoa, está passando um processo bem desafiador com a liderança dela, né, com a liderança espiritual, e a gente é muito amiga, a gente é muito próxima, e daí eu estava conversando muito com ela hoje. E Deus me fez lembrar de uma situação que eu e o João passamos, né, e gente, eu vou expor aqui, não é para expor a pessoa, não é isso. Por favor, né? Eu acho que a gente está num ambiente seguro e de pessoas maduras. Não estou aqui para expor ninguém, mas para vocês entenderem a importância de nós cumprirmos um princípio nas nossas vidas. O cumprimento do princípio, gente, ele não pode estar conectado com as nossas emoções. Eu não posso cumprir o princípio quando eu estou bem e não cumprir quando eu estou mal. Princípio. E Deus me fez eu lembrar de uma situação, quando foi para a gente sair de Ponta Grossa para Palmas, o João recebeu uma proposta, que foi uma proposta muito importante para o João. Era uma promessa de restituição que Deus havia feito na vida do João.
de dupla honra e tudo mais. Então, quando ele recebeu a proposta, ele aceitou. A gente entendeu que era um propósito de Deus nós irmos para Palmas. E tanto é um propósito que hoje a gente está aqui, né? Que depois que a gente foi para Palmas, a gente começou a caminhar com o apóstolo, a gente caminha com ele já há 14 anos. Então, o que aconteceu? O João, né, ele foi um pouquinho apressado, vamos dizer assim, mas foi tudo segundo a orientação da própria empresa. Ele estava trabalhando numa empresa, certo? E foi bem, gente, essa decisão de mudança foi bem na virada do ano, entre Natal e Ano Novo. Foi bem ali na virada do ano. E eu tinha esquecido disso. A Thaís acho que é capaz de nem saber disso. A Thaís vai ficar sabendo hoje. Eu tinha esquecido desse fato, mas Deus me fez eu lembrar para eu poder compartilhar com essa pessoa por conta daquilo que ela está vivenciando. Aí, o que aconteceu? O João foi, então, recebeu a proposta para ser contratado pela outra empresa, pela BASF. E aí, qual foi a orientação da BASF? Pede demissão para a gente entrar com o teu processo de admissão, porque daí precisa estar com a documentação liberada, ok? Ok. O João foi e pediu demissão, na época ele trabalhava na Compra. O João foi e pediu demissão. Eu vou parar de gravar um pouquinho. Ele é único, eu creio muito nessa questão da exclusividade de Deus, né? Quando eu paro para fazer essas análises, né? Eu tenho aqui meus momentos bem doidos com Deus. Eu vejo o quanto essa exclusividade de Deus para cada um de nós, ela, ao mesmo tempo que ela preenche um vazio, ela também nos traz uma responsabilidade. Que é você entender que quando você deixa de fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, isso também fica por um tempo ali no vácuo, né? E que pessoas deixam de ser alcançadas pela tua negligência. Então, que realmente Deus ele possa incomodar você nessa noite, a partir dessa noite, para que você tenha essa certeza, né? De que existem promessas, essas promessas elas estão liberadas sobre a tua vida, mas que ao mesmo tempo você busque em Deus o tempo e a estratégia. Porque quando a gente decide aguardar no Senhor, nós sempre teremos os melhores resultados. Amém? Thaís, você pode orar pra gente? Se precisar falar alguma coisa também, tá livre. Amém. Shalom, shalom. Estou aqui bem gripada, mas dor de garganta também, mas aprendi que na minha fraqueza é que Deus se faz forte. Não é eu, mas o Senhor que habita em mim. E eu ia até pedir a palavra para compartilhar essa questão da fidelidade, da lealdade. Para quem, né, não sabe, a maioria já sabe, mas a gente caminha com o João e a Flávia há 16 anos, né, quando eles moraram aqui em Ponta Grossa. E nós fomos treinados, né, pelo mesmo pastor, e passamos por muitas coisas. E a gente sempre fala, a gente honra a vida dele até hoje, porque a gente aprendeu muito com ele, muito, mas muito, muito mesmo. E uma das coisas que a gente aprendeu muito com ele foi essa questão, né, da honra à autoridade. E nós passávamos por muitos perrengues lá. E nós discordávamos de muitas coisas também, mas a gente não batia de frente, a gente sempre respeitava a autoridade dele. E eu sempre vi isso também no João e na Flávia, né? João e Flávia passaram, porque eles eram líderes, né? Então, a liderança apoiava mais. E aí eu sempre via neles essa questão da obediência, do coração de Davi neles. Eu sempre vi no João e na Flávia. E eu aprendi muito com isso. Muito, 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 muito. E eles tinham esse coração de Davi e ajudavam as outras pessoas também, né? A ter esse coração. E Flávio e João, não foi uma nem duas vezes que eles socorriam, né? Eu e o Juliano, quando a gente dava aquelas rebeladas. O Juliano mais ainda, né? Que ele, às vezes dava aquelas rebeladas, assim, que... Ia lá o João, conversava com ele.
Juliano. E o mais interessante, né? Porque ele falava assim, não, mas eu tô certo, João, eu tô certo, olha só, isso tá errado. E João, calma, Juliano, calma. E o Juliano sempre ouvia o João, né? Porque, na verdade, o Juliano tinha mais o João como, né, a figura ali também da liderança. E aí, gente, eu só vejo uma coisa. Deus estava tratando o nosso orgulho. Deus estava tratando o nosso coração de servos. Deus estava nos treinando. Então, quando a gente vê hoje João e Flávia na posição que eles estão, né, a gente tem que entender que o tratar para eles chegarem hoje na autoridade que eles estão foi extremamente duro. Eu posso afirmar para vocês que foi extremamente duro. Foi de muito choro, de engolir muitas coisas, de mesmo... A gente sabe quando a gente está certo, a gente sabe, mas mesmo assim a gente se colocar debaixo daquela autoridade, mesmo assim a gente engolir a nossa razão, né, aquilo que a gente acha que está correto, e se submeter. E ainda ir lá e pedir perdão, porque eu me ofendi com aquela situação. Quantas e quantas vezes? Então, quero dizer para vocês, aqui como discípula e como profeta também, que vale a pena, toda vez que você se submete a obedecer e a honrar a Deus. E Deus levanta homens e mulheres para serem boca dele aqui na terra. Então, os líderes espirituais, eles são essas pessoas, né? E a gente vê isso na Bíblia, o quanto os servos de Deus, eles prestavam contas aos seus líderes, né? Moisés foi um grande líder, e todos os líderes que estavam abaixo dele se reportavam a ele em todas as situações que precisavam. E a gente aprendeu muito isso, e João e Flávia sabe o quanto a gente honra eles, mas não estou aqui para falar sobre isso. Eu quero que vocês entendam que a gente, quando fala disso, não é para vangloriar ninguém, não é para enaltecer ninguém, mas é para dizer para vocês que nós aprendemos isso, e muitas vezes foi da pior forma possível, e vocês não precisam passar por isso. Vocês podem aprender com aquilo que nós aprendemos na dor. Então, eu quero dizer para vocês que, né, principalmente os que estão debaixo da cobertura, né, de João e Flávia, para vocês usufruírem dessa cobertura. Não quererem fazer as coisas de forma isolada, individual, sozinhos. Porque quando a gente quer fazer as coisas sozinhos, a gente tem a tendência de se perder. E é tão lindo que Deus faz na vida, né, da igreja em si, que é levantar líderes, é treiná-los para estar hoje como líderes. Porque hoje eles estão como líderes, eles foram treinados para isso. Então, Deus confia naquilo que entregou para eles, né, como liderança. E hoje eles podem nos ensinar isso. Então, e principalmente situações da sua vida que exigem um respaldo maior, principalmente igual a da Renatinha, que foi uma questão de saúde. Gente, passar por uma cirurgia, passar por uma escolha decisiva da sua vida, você precisa ter um respaldo, né, da sua liderança e honrar essa liderança. Porque eu lembro que uma vez eu cheguei na Flávia e falei, Flávia, eu vou fazer tal coisa. Ela e o Johnson ficaram assim, quietos. E eu fiquei, cri, 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 eita, deu ruim. Porque às vezes a gente fala tantas coisas e passa, mas isso aqui não precisa, né? Tipo, vou seguir o fluxo. Mas quando é uma decisão que vai impactar a sua vida, a sua família, a sua rotina, a sua jornada, o seu destino profético, é importante compartilhar e ter esse respaldo. E principalmente pedir para que, né, estejam orando juntos. E, gente, e assim, eu fiquei me remoendo com aquela situação dias e dias. E eu falei, Deus, mas será que eu tô tão errada assim? Mas será que eu fiz merda? Desculpa a palavra, né? Aí, gente, Deus, ele é um Deus perfeito,
porque ele não deixa a gente confundido. Eu falei, Deus, o senhor vai ter que falar comigo na palavra. Eu abri a palavra e Deus falou. E o conselho era assim, depois eu vou compartilhar lá no WhatsApp lá. Dizia assim, ouça as suas autoridades espirituais, porque eu vou cobrar deles. Então, se eles, né, estão falando, você obedece. Resumindo, parafraseando, eu falei, gente, olha só, né? E eu liguei para a Flávia, falei, Flávia, isso e tal. E ela daí ela me aconselhou isso, eu falei assim, olha, eu vou voltar atrás, porque se você não está com paz no coração, o João não está com paz no coração, eu não vou continuar nisso. E eu não continuei, né? E Deus me honrou da mesma forma. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês que estão aqui, e esse é o local, porque é uma escola de princípios, e esse é um princípio extremamente importante. Nós, né, honrarmos os nossos líderes espirituais, porque eles serão cobrados por Deus. E nós não devemos, não só honrar, mas nós devemos orar por eles. Nós também temos que cobrir eles, né, em oração. Nós também temos que abençoar a vida deles. Nós também temos que ser esse respaldo para eles, porque a responsabilidade sobre eles é muito maior. Então, eu quero dizer para você que usufrua, né, desse benefício. Você não está mais sozinho. E o mundo prega o contrário, né? A gente tem que ser independente, não tem que dar satisfação, isso e aquilo, né? E a gente vai começar o curso de casais também, semana que vem, a gente vai falar muito sobre isso. É um ponto bem importante que nós vamos trabalhar. E vocês vão ver, gente, as chaves preciosas que Deus nos entrega, que são os princípios. E quando a gente cumpre os princípios, gente, é uma segurança, é uma paz. É uma paz. Então, eu quero, né, deixar essa reflexão aqui para vocês, os casais que ainda, né, não estão lá e quiserem participar, pode chamar a gente aí, tá? Vai ser uma bênção. Mas eu quero orar com vocês, né, nesse momento. Quero que vocês fechem os seus olhos e elevem a sua cabeça para o alto, que é da onde vem o nosso socorro e a nossa força. Amém? Pai, que prazer, Senhor Deus, estar aqui. Que prazer estar na tua presença, Deus. Como é bom, como é agradável nós estarmos em comunhão, compartilhando, Deus, dos teus princípios, dos teus mandamentos, da tua palavra. Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Primeiro, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. Eu quero agradecer, Senhor Deus, em especial pela vida da nossa liderança, pela vida do João e da Flávia, Senhor, que tem pago um preço para estar à frente desse ministério. Eu quero agradecer, Senhor Deus, e louvar ao Senhor por essas vidas, porque o Senhor tem levantado eles com a tua destra fiel. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor continue dando a eles visão, sabedoria, Pai, discernimento, que o Senhor esteja ainda, Senhor Deus, capacitando eles cada dia mais e mais, e que o Senhor esteja todos os dias, Pai, derramando o teu óleo fresco na cabeça deles todos os dias, com uma unção, Senhor, uma unção fresca, uma unção nova, uma unção dobrada, Pai. Guarda a sua família, todos os seus bens debaixo das suas asas. Esteja com eles a tua destra fiel, Pai, a todo momento. Deus, eu quero orar pela companhia de Daniel, por esta sala, por cada pessoa aqui, por cada família aqui representada. E quero pedir, Deus, que o Senhor esteja abrindo o entendimento de cada um. Senhor, que as mentes que antes estavam cauterizadas pelo engano do mundo, pelos dogmas do mundo, pelos sofismas do mundo, Pai, eu quero nesse momento pedir que o Senhor esteja enviando uma cura. Senhor, venha desobstruir, Senhor Deus, todas as suas conexões neurais, para que eles possam receber de Ti, Senhor Deus, o conhecimento, o vinho novo, Pai.
e que tudo aquilo que estava cauterizado venha agora ser curado, renovado e transformado, para que eles possam receber do Senhor todo o conhecimento, todo o entendimento que eles precisam para avançar na sua vida, no seu chamado, Deus. Pai, que haja no nosso coração a tua palavra. Deus, eu quero te pedir nesse momento, esquadrinha o nosso coração e sonda, Pai, e vê se há em nós algum caminho mau do qual ainda não vimos, do qual ainda não tivemos consciência, Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração. Esquadrinha e traga a luz, Pai, para que possamos trazer a consciência e para que possamos, Pai, nos arrepender, Deus, desses caminhos maus, para que possamos, ó Deus, estarmos com o coração puro e mãos limpas diante do Senhor. Pai, trabalha em nós, ajuda-nos, ó Deus, a governar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso caráter, para que possamos, Pai, estar aptos a governar esta terra junto com o Senhor. Deus, trata o nosso coração, Pai. É o que nós oramos nesta noite, Senhor. Vem, Senhor Deus, completar a tua boa obra que o Senhor tem iniciado em nossas vidas, para que possamos ser, Pai, sacerdotes santos, para que possamos, Pai, ser os varões santificados e perfeitos diante do Senhor, Pai, para que possamos ser verdadeiramente luz neste mundo e sal desta terra, para que nós possamos, ó Deus, propagar a tua cultura, a cultura que está no céu aqui na terra, Deus. Que haja em nós, Deus, um caráter aprovado, que sejamos obreiros aprovados diante do Senhor. Fortalece o nosso espírito e coloca nossa alma, Deus, debaixo do senhorio e do governo de Cristo. E renova, Pai, e transforma a nossa mente, para que possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, um coração obediente e humilde, Pai. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, amados. Amém, amém, glórias a Deus. Amém. Queridos, eu quero pedir, já que a Thaís falou, né, para vocês, a importância de vocês orarem por nós, né? Eu quero pedir para vocês, para que vocês orem por nós. Deus tem realmente honrado muito a companhia de Daniel, né? E Deus tem nos levantado realmente como para um tempo de governo, de avanço, de estratégias. E esse final de semana nós fomos convidados pelos apóstolos Arícia e pelo apóstolo Israel. Nós estaremos lá no Espírito Santo. E eu quero que vocês entendam a importância disso. Que quando nós vamos para ministrar, né, nós estamos indo para ministrar na rede apostólica deles. E quando Deus permite isso acontecer, eu quero que vocês entendam que toda a companhia de Daniel vai conosco. Né? Então, é um tempo realmente de avanço, é um tempo de crescimento, é um tempo de estabelecermos governo. Estamos indo realmente com todos os conceitos, né, e princípios que a gente trabalha dentro da companhia de Daniel, e foi muito, assim, forte, porque o pedido do apóstolo Israel foi para que o João ministre sobre a eclésia, que é o que a gente trabalha tão forte dentro da companhia de Daniel, e ele fez um pedido especial para que eu pudesse ministrar sobre honra, porque ele falou assim, a gente olha para a rede do apóstolo Coraiola, e a gente vê que vocês são aqueles que mais honram o apóstolo. E eu entendo que só pode ministrar alguém sobre um assunto aquele que vive. E se tem algo que vocês vivem, é a honra. Então, amados, que vocês possam nos cobrir em oração, porque nós estaremos ali com muitas pessoas, né? E para que realmente nós possamos ser instrumentos de Deus ali na vida daquelas pessoas, para também estabelecermos governo de Deus na vida daquelas pessoas. Né? Como eu falei, lembrem-se que eu e o João estamos sendo enviados, mas quando nós somos enviados, cada um de vocês que fazem parte da companhia de Daniel estão indo junto conosco, porque eu creio que também vai chegar o tempo de muitos que estão aqui também serem enviados para outros ministérios, para ministrar na vida dessas outras pessoas aquilo que vocês também vivem aqui dentro. Amém? Que Deus abençoe todos.
Shalom, shalom. Amanhã, para quem está me acompanhando firme e forte, gente, amanhã, ó, 7 da manhã, estamos juntos, porque vai ser o 18º dia do nosso desafio e do nosso jejum, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Shalom, shalom, tchau, tchau.